Não queira ouvir o que Deus não falou. Muitos estão tentando respostas em lugares contrários, em lugares que Deus não habita, em lugares que Deus não está, para ouvir coisas que Deus não se comprometeu com ele. E aí é onde vem as confusões, onde vem as distorções dos entendimentos. Hoje o texto base está em 1 Samuel capítulo 28, do versículo 7 ao 25. Aqui está o exemplo espírita pela qual Deus revelou nas Sagradas Escrituras que havia uma feiticeira de Endor, ou seja, uma feiticeira que recebia o espírito maligno, o espírito familiar daquela região, que era possessa, era incorporado, na vida, era possuída e motivada por esse espírito maligno que mandava mensagens milagrosamente, digamos assim, do além. Os espíritos demoníacos, em circunstâncias favoráveis, como um transe, porque o ambiente que ela vivia era favorável e recebia um transe, ela recebia a influência desse demônio, ela comunicava seus pensamentos através da boca da pitonisa. Pitonisa significa feiticeira. Então, os pensamentos que ela tinha falava através da boca da feiticeira. Então, aqui eu vou começar a te ensinar muitas coisas. E o que é muito enfatizado entre os espíritos, na realidade, os quais agora se intitulam cristãos espíritas, Este exemplo é de um médium que faz subir Samuel. Então agora um cristão espírita faz subir Samuel. Para eles toda essa história dos espíritas ilustra uma verdade que dizem que está na palavra de Deus, que é possível não só comunicar com as pessoas mortas, mas também como vê-las em suas manifestações nos seus corpos. Não só em comunicar com os mortos, mas também em ver de forma corpórea. As escrituras, no entanto, não dizem isso. É isso que eu quero te falar. Às vezes eu pego esse texto para poder confundir e distorcer a verdade de Deus. Hoje eu vou te mostrar que não existe isso. Tem pessoas que vão para a igreja, aí recebe o confronto da verdade, não é aquilo que ela quer, e depois vai para esses centros espíritas para poder ouvir uma coisa que ela quer, que ela goste. E ali tem espírito de engano, tem que ter muito cuidado. Aqui, com todo respeito à religião, com todo respeito às pessoas que trabalham nisso, mas eu estou querendo dizer sobre a palavra. Eu não estou contra essa religião, não estou contra nada de ninguém, só quero defender, só quero mostrar o que a palavra quer dizer, que você não pode querer ouvir alguma coisa se Deus não falou aquilo. Tem muitas pessoas enganadas. Por que tem pessoas que estão frustradas e estão esperançosas em coisas que não vão acontecer, porque nunca foi boca de Deus? Porque não foi boca do Senhor, foi boca de espírito enganador, foi boca de espírito adivinhador. E tem muitas pessoas que até cristãos estão envolvidos nisso. A gente tem que ter bastante cuidado. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito de 1 Samuel capítulo 28, no versículo 11. As escrituras, entretanto, ele não diz que, dizem que podia ter contato com os mortos e ter a visão corpórea. Saul disse à feiticeira: faz-me subir a Samuel. Bom, e quando ela viu Samuel, o que é que ela fez? Ela gritou em alta voz, dizendo: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. O que é que Saul entendeu? Saul entendeu que era Samuel. Preste atenção. Quando ela diz, faz-me, Saul disse à feiticeira. Saul chega lá na feiticeira de Endor, na pitonisa de Endor, e diz: faz-me subir Samuel. Aí a feiticeira vai, ela grita em alta voz, dizendo assim: vem subindo o ancião e está envolto uma capa. Ela não disse que era Samuel. Agora a mentalidade diz que era Saul. Agora Samuel. Aí Saul, agora a mentalidade, ele entendeu o quê? E disse Samuel a Saul. E Saul entendeu que era Samuel. E disse: por que me quietaste, fazendo-me subir? Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou, se fez teu inimigo? Está no versículo 15 e 16 do capítulo 28 de 1 Samuel. Se Samuel tivesse mesmo aparecido naquele contexto e conversado com Saul, as leis de Deus teriam sido violadas, se aquilo fosse realmente verdade.
Deus estaria contradizendo o que ele mesmo diz nas suas sagradas escrituras, que já havia dito através do profeta Samuel quando ele estava vivo. Qual era a contradição? Em 1 Samuel, capítulo 28, no versículo 6, diz que Saul perguntou ao Senhor e este não lhe respondeu. As 3 primeiras formas pelas quais Deus falaria a Saul estavam fechadas. Através de sonhos em seu espírito, Urim e Tumim, no peitoral do sumo sacerdote e pela voz dos profetas de Deus. Deus falou que não ia falar mais com Saul. Deus falou que não ia mais ter contato com Saul. Então Deus não quebra a sua voz. Deus não quebra. Saul estava literalmente desligado de Deus e da comunicação de Deus. Não tinha mais como ele se relacionar e conversar com Deus. Não tinha mais comunicação. Por quê? Porque Deus não falou para ele que não ia se comunicar com ele. Então, como é que eu quero ouvir alguma coisa se Deus não falou? Talvez a gente tá numa ilusão. Às vezes tem pessoas que ficam na ilusão, que acham que Deus vai falar tal coisa, sendo que ele já te disse o que ele queria falar. Queremos ouvir coisas diferentes ou outra coisa porque nosso sonho, desejo é outra coisa, e queremos procurar meios para que confirme o que Deus não falou. E aí é onde está o perigo de você naufragar, entrar em insucesso, não prosperar e aí ficar muitas vezes desanimado. O que é que aconteceu com Saul? Desesperado, ele buscou outros meios. Deus não comunicou mais com ele, não respondeu. Ele falou com Deus e Deus não falou. Então foi o que ele fez. Ele buscou outros meios lá do além, proibidos por Deus. Né? A possibilidade de Deus falar com Saul daquela forma era zero. Por que era zero? Eu vou te provar isso. Olha o que diz no Velho Testamento. Levítico 20, versículo 6. Levítico 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes são pessoas que conversam com espíritos dos mortos, que na realidade é nem espírito dos mortos, né? Que diz que conversam com os mortos. Necromante é que conversa com os mortos, mas na realidade não está conversando com os mortos, está conversando com os espíritos malignos que tomaram posse daquele corpo e que agora não está mais nele, e aí acha que é daquela pessoa. Então, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. A lei é clara. A lei é clara. Saul desobedeceu à lei espiritual de Deus, indo a uma mulher que tem um espírito familiar naquela região, e ele recebeu a resposta de um demônio. Não foi da parte de Deus. Por quê? Porque a comunicação dele com Deus, através do Espírito Santo, tinha sido cortada. Como era que Deus tinha falado aquilo? Não foi Deus, porque já tinha cortado. Então o próprio Saul já não se considerava mais um filho de Deus e já tinha sido tirado no meio do povo israelita. Então muitas vezes a gente acha que isso não acontece, né? Não funciona e não temos entendimento bíblico, né? E ficamos nessa. Não, vamos lá. O destino do rei Saul foi de morrer, de galho seco, né? Como diz em João 15, né? Aquele fruto que não dá, aquele ramo que não dá fruto, ele tem cortado e vira galho seco e tem que ser queimado. Foi o que aconteceu com Saul. Né? Não foi Samuel que falou com Saul naquele contexto de 1 Samuel capítulo 28. Não foi. Eu confirmo na palavra do Senhor. Mas aqui era um demônio que personificava Samuel. E este espírito pôde se materializar, porque havia essa possibilidade em espiritismo avançado. Existia isso. Então o que você vê hoje, já existia lá mais de milhares de anos atrás. Então quem era a feiticeira de Endor? Hoje era uma médium, a mediunidade, que era muito poderosa naquela época, que recebia a influência de espíritos malignos para se revelar através de pessoas que já tinham morrido. Isso é mediunidade. Saul disse ao demônio
que personificava Samuel, que dizendo assim, né, que Deus não falaria com ele nunca mais, nem por sonhos, nem por profecias. Está no versículo 15 do capítulo 28 de 1 Samuel. Como o profeta poderia estar falando com ele, se ele mesmo afirmou que até a voz dos profetas se calara? Só poderia ser o quê? Um imitador. O demônio que falou com ele foi imitador. Então, isso fica bem claro que quando se conta a morte trágica do rei Saul, olha o que aconteceu em 1 Crônicas, capítulo 10, no versículo 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Qual foi a causa da morte de Saul? Bom, foi ter questionado a vontade de Deus, por ele querer ouvir uma coisa que Deus não falou, por querer ir por uma coisa que Deus disse que é proibido. Então essa foi a causa da morte de Saul. É claramente colocado que a comunicação feita, a comunicação que Saul teve ali, não foi com Samuel, foi com o espírito maligno, um demônio, porque toda a comunicação com Deus já tinha sido cortada. Saul não conversou com Samuel, ele conversou com o espírito oculto que imitava Samuel, e Deus não teve nenhuma alternativa a não ser promover logo ele urgentemente a um julgamento de Saul. Qual foi? A morte dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você está cansado de ir para a igreja, talvez você está cansado de orar, cansado de ler a palavra, mas o que você quer ouvir, você não tem escutado. Você tem visto na palavra, você tem escutado nas mensagens da sua igreja, do seu pastor, mas aquilo que você queria ouvir, você não tem escutado. É o seu desejo. E aí você pode ser influenciado, escuta. Você pode ser influenciado no seu espírito, na sua mente. O diabo sabe o que você quer, porque você dá sinais. E o diabo sabe o que é que você está desejando, o que é que você está querendo. E aí ele pode te influenciar para você ir para outros lugares que Deus não está, para que você querer ouvir o que ele nunca falou. Sabe qual é o resultado disso? Morte. Morte do projeto espiritual, morte do projeto secular, morte de tudo que ele planejou para você. Então não queira ouvir o que Deus não falou para você. O que Deus falou para você está aqui. Se ele te falou isso, preste atenção. Deus te dá uma palavra, ela está aqui. Você vai para um lugar que Deus não está, e você vem com essa ideologia que Deus usa quem ele quer. Ele usa até ímpio, usa mula, usa. E você pega esse gancho para poder dizer que tem pessoas que Deus não está naquele lugar. E a pessoa fala com você aquilo que você queria. E você diz, agora entendi, agora é a resposta de Deus, que não é a mesma que ele te falou na palavra. Isso é espírito enganador. Isso pode te prejudicar e pode te levar para longe da presença do Senhor. Pode te levar para longe do projeto de Deus. Mas se você está me ouvindo, é porque Deus está fazendo com que você evite essa armadilha. Fazendo com que você abra os teus olhos, fique atento para não cair nessa sedução espiritual. Nessa sedução maligna que o diabo tem tentado fazer com você. Fica firme, porque o que Deus falou com você vai ser cumprido. Você não precisa querer sair ou para outros lugares, ficar desesperado, onde Deus às vezes nem está lá, e você ouvir palavras contrárias com a palavra de Deus. Nessa hora, a palavra de Deus ela se apaga, porque as suas emoções estão tão fortes, desejosos, tá chorando, tá sofrendo, e aí vem um falso profeta, e aí vem um espírito maligno e diz coisas contrárias que Deus te falou, para poder tirar você da rota, para tirar você do plano, e você chegar e dizer, agora entendi, agora vou fazer isso, era isso que eu pensava, eu sabia que era isso, e na realidade era o espírito enganador, para lhe tirar da grande bênção que Deus tem. Fica firme,
porque aquilo que Deus falou, Ele vai fazer. Ainda que você pense que está demorando, mas vai fazer. Não queira ouvir o que Deus não falou. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não deixa de compartilhar nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp. E se você está aqui e não é inscrito, se inscreva para que você venha a ser notificado cada vídeo que eu postar. Clica no sininho, coloca lá todas, que é cada vídeo que eu postar nesse canal, você será abençoado e edificará muitas vidas. Fica na paz e que Jesus te abençoe.